Olá, eu sou Bonifácio Júnior, médico oftalmologista da UDI Oftalmo e irei falar hoje sobre transplante de córnea. Antes de falar sobre o transplante de córnea, vamos falar um pouco sobre o que é a córnea. A córnea consiste nesse tecido transparente que fica na parte anterior do olho e que permite que as imagens entrem no olho para que nós consigamos enxergar. Qualquer alteração nesse tecido faz com que a gente tenha uma dificuldade da visualização das imagens e isso leva a uma baixa de visão. As doenças que acometem a córnea podem levar à diminuição da transparência do tecido. Com isso, prejudica que as imagens consigam chegar na retina e assim permitindo que a gente consiga enxergar. O transplante de córnea ele vai consistir na troca desse tecido por um tecido doado de um paciente já em óbito. Ele pode ser tanto da córnea, de toda a espessura, ou só algumas partes da córnea, tanto a parte anterior, quando a parte da córnea que foi acometida pela doença é a parte mais superficial, ou a parte posterior da córnea, quando doenças que acometem mais a parte posterior da córnea é a causa da baixa de visão. E, em alguns casos, pode ser trocada a córnea com uma espessura total, como nos casos de doenças que pegam toda a córnea. Falando sobre os tipos de transplante, o que a gente tem observado nos últimos anos é que a utilização da córnea ganhou uma melhora significativa, porque antigamente a gente utilizava uma córnea doada de uma forma única. Hoje, como existe uma diferenciação nos tipos de transplante, muitas vezes uma única córnea pode servir para mais de um paciente. Nós temos doenças que acometem a parte anterior da córnea, um exemplo muito característico é uma doença chamada de ceratocone, em que nós podemos utilizar de um mesmo doador somente a parte anterior dessa córnea para o transplante. E tem doenças que acometem basicamente a parte posterior da córnea, principalmente nas doenças que ocorrem após, por exemplo, uma cirurgia de catarata. E aí você pode utilizar não totalmente a córnea, mas só a parte da membrana que fica na parte posterior da córnea. E com isso você restabelece a visão sem mexer na parte anterior do olho. Além do ceratocone, existem outras causas, que chamamos de ceratopatia bolhosa, que acontece pós-cirurgia de catarata ou qualquer outro procedimento cirúrgico intraocular, no qual as células que são responsáveis por manter a córnea transparente, elas perdem a sua função, fazendo com isso que se desenvolva essa doença. Além disso, uma outra causa muito frequente no nosso meio são a perda da transparência pós-úlceras de córnea, ceratites infecciosas que fazem com que a córnea perca a transparência, levam necessariamente a um transplante de córnea. Falando um pouco sobre quem precisa de um transplante de córnea, como é que é feito. Cada estado no Brasil possui uma fila que ela é única, ou seja, não interessa se você vai fazer o transplante de forma privada ou no público, existe uma única fila na qual você se cadastra, o médico responsável ele faz a inscrição, os médicos que fazem essa inscrição são médicos credenciados e habilitados para fazer transplante de córnea. E uma vez feita essa inscrição, você entra nessa fila única e essa fila você vai aguardando ser chamado. Normalmente, o banco de olhos existem os critérios para receber o tecido. Acima de 2 anos e até 80 anos são pessoas que estão habilitadas para doar suas córneas, obviamente após a morte. Uma dúvida que muitas vezes alguns pacientes têm ou alguns familiares é saber se pessoas com algumas doenças oculares, se elas podem ser doadoras ou não, ou até mesmo se elas podem ser receptoras de córnea. Em relação à doação, doenças como glaucoma ou mesmo retinopatia diabética não consiste em contraindicação para doar a córnea, desde que esse tecido não tenha sofrido nenhum problema após a morte, durante a captação. Com relação a receber esses tecidos, muitas vezes as pessoas têm a impressão que qualquer doença pode ser tratada com um transplante de córnea, o que não é verdade. Pessoas que têm algum tipo de cegueira
ou por doenças da retina ou por glaucoma, não adianta fazer o transplante de córnea, que não vai recuperar a visão, porque o transplante de córnea, obviamente, ele só serve para as doenças corneanas. Após o transplante, existem alguns cuidados que os pacientes precisam ter, principalmente nos casos onde foi feita a troca de espessura total da córnea, que é o chamado de transplante penetrante, porque é um olho mais fragilizado. Esse olho ele vai receber pontos, vai ser suturado, normalmente em torno de 16 pontos, que só começam a ser retirados depois de 3 meses. Ou seja, esse período é o período que mais está fragilizado esse olho. Então tem que ter cuidados com relação a trauma, esforço físico, risco de infecção, principalmente nos primeiros dias após o transplante. Então, todos esses cuidados são importantes. É claro que se você faz um transplante que não é de espessura total, ou seja, você tirou só uma parte da córnea e substituiu, esse risco ele é diminuído com relação ao risco de traumas mais graves. Mas mesmo assim, mesmo esses pacientes que fazem esse tipo de transplante, precisam ter um repouso no pós-operatório, principalmente no primeiro mês, para que nenhum trauma seja efetuado e venha trazer algum comprometimento do transplante.